Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um canal, mais um vídeo do Centro Senhora da Luz aqui, finalizando essa série política, né, do voto católico, agora analisando as eleições, né, e o convidado dessa nossa entrevista aqui é o Giovanni Costa, né, deixa ele se apresentar, mas antes de tudo, né, Giovanni, vamos fazer uma oração, né, para que, entregando a Com Nossa certeza. Senhora, para que tudo seja feito para a maior glória de Deus, com humildade, sinceridade, né, para que gere os frutos para a salvação das almas, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha mãe, Nossa Senhora da Luz, obedecendo à lei mosaica, levastes ao templo o vosso divino Filho, a luz do mundo. Sede o brilhante farol, que através das brumas tempestades da vida nos guia incólumes ao porto seguro do céu. Somos vossos filhos, guiai-nos. Dai-nos espírito de obediência filial a Deus e à Igreja. Preservai-nos da impureza, concedei-nos a luz da fé. E inflamai o nosso coração com o fogo divino, para sempre amarmos a Jesus e torná-lo amado por todos. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, para que sejamos livres da cegueira do corpo e da alma. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, doutor Giovanni, pode se apresentar aí para a galera também conhecer melhor, falar do seu trabalho, enfim. Fique à vontade. Bom, como o Diego já adiantou, meu nome é Giovanni, eu sou de formação, sou advogado e milito na área, sou pai de família, tenho 3 filhos, 2 menininhas, bebezinhas e um que a gente está esperando que pode nascer a qualquer momento, inclusive durante essa conversa nossa. Sou casado, tenho 25 anos e já há mais de uma década venho desenvolvendo apostolado nessa área das realidades sociais, da política entendida sob uma perspectiva ampla, não uma política partidária eleitoral. Não sou filiado a nenhum partido, nunca concorri para nenhum cargo, mas política entendida isso, como a arte de viver em comunidade, procurando alcançar o bem comum. Sempre no sentido da intenção de responder a um chamado da igreja, que a igreja faz a diuturnamente para que os leigos se envolvam nesses assuntos sociais. Pegar os grandes documentos da igreja sobre o apostolado laical, todos eles reservam boa parte de si para pedir aos leigos que se envolvam nas realidades sociais. Recentemente há um discurso muito bonito do próprio Papa Francisco, assim, pouco tempo depois de eleito, acredito um mês e meio depois de sua eleição, dizendo que a política está suja porque os cristãos estão como Pilatos lavando as mãos, e que é preciso que os cristãos se envolvam na política para purificá-la. E aí, nesse sentido, procurando responder esse chamado, eu procuro dar minha pequena contribuição, desenvolvendo apostolado nisso. Tenho, junto com um outro amigo, um grande amigo, um apostolado que se chama Cristo Rei do Brasil, que é uma plataforma de divulgação da espiritualidade de Cristo Rei no Brasil. E, além disso, também faço parte do Mova Brasil, o Movimento de Valores pelo Brasil, que é um movimento político, um movimento social, integrado por católicos, que deseja formar os católicos na doutrina social da Igreja, organizar as forças sociais católicas e agir na sociedade a partir dos nossos princípios, dos nossos valores, que são os valores da doutrina da Igreja. Então, faço parte desse movimento aí, que já tem mais de um ano e meio, em que a gente está trabalhando. Esse ano, nas eleições, a gente apresentou uma candidatura, procurou fazer com que essa candidatura fosse toda permeada pelos princípios da doutrina social da Igreja, e estamos aí com um grande trabalho a ser desenvolvido nos próximos anos. Bom, o Diego nos convidou aqui para que a gente conversasse um pouco sobre uma análise de impacto, né? Porque a gente precisa também deixar que a poeira abaixe um pouco, a gente entender qual o cenário que se pôs nessas eleições, mas já dá para alguns pontos já começam a aparecer do que aconteceu no último domingo, dia 15 de novembro.
por um lado, foi uma surpresa para muitos, mas já era uma coisa que quem tivesse mais atento à dinâmica e às movimentações que estavam acontecendo aqui, Lá. beleza. Então, quais são a partir de hoje, há 4, 5 dias depois das eleições, que a gente já começa a ver o que aconteceu. Primeiro, a influência da onda bolsonarista, dessa onda conservadora, que marcou as últimas eleições presidenciais, as eleições de 2018, a influência dessa onda ficou muito aquém do que muitos esperavam. Né? O Bolsonaro, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro se elegeu, o Bolsonaro, mais do que uma candidatura vitoriosa, foi um fenômeno eleitoral, a eleição dele. Ele arrastou atrás de si vários governadores, a gente se esquece disso, mas os 3 maiores colégios eleitorais do Brasil elegeram políticos que estavam, que eram outsiders, não estavam inseridos na dinâmica da política tradicional, então políticos em certa medida desconhecidos, uns mais conhecidos, outros menos, mas não eram os políticos tradicionais de sempre, e esses 3 políticos se elegeram justamente por causa do apoio que prestavam ao Bolsonaro, porque vestiram a camisa bolsonarista. Né? Os maiores colégios eleitorais do Brasil, Minas, o Rio e São Paulo. Uhum. O caso de Minas Gerais é o mais emblemático. Você tinha 2 políticos muito tradicionais, os 2 partidos mais tradicionais do Brasil, PT com Fernando Pimentel, um governador tentando reeleição, que coloca ele já na dianteira, PSDB com o Antônio Anastasia, um senador da República, ex-governador inclusive muito bem avaliado, ele saiu do governo com mais de 80% de avaliação, um senador muito bem avaliado, num partido muito tradicional no governo de Minas, e numa disputa que tem que tinha esses 2 figurões, venceu o Zema, que foi o único que vestiu a camisa do Bolsonaro, e por isso ele cresceu em uma semana, ele saiu de uma posição irrelevante, de intenção de voto, para ganhar no primeiro turno, para ser escolhido no primeiro turno já com uma larga vantagem, e foi para o segundo turno com as coisas praticamente já decididas. Tudo isso pelo efeito da onda Bolsonaro. Mas isso não aconteceu só em Minas, né? Rio e São Paulo também a gente teve um perfil mais ou menos parecido ao que aconteceu em Minas. E se achava, então, que uma onda tão forte, que poucas vezes aconteceu na história brasileira, ou pode-se arriscar, inclusive, a dizer que nunca aconteceu na história política brasileira, essa onda ainda teria força agora em 2020, nas eleições municipais de 2020. Só que quando se abriu o resultado das urnas, a gente viu que a influência foi bem pouca. Quais são os motivos que nos levaram a isso? Primeiro ponto, que eu acho que é muito comum, tem sido muito comum que as pessoas apontem. De fato, nós vivemos um sistema eleitoral que não é auditável. E isso é um problema por si. Essa discussão, se as eleições foram fraudadas, são fraudáveis, essa discussão ela é meio infrutífera, justamente porque o sistema não é auditável. Não é possível apresentar uma prova concreta e indiscutível de que as eleições foram fraudadas ou de que as eleições não foram fraudadas, porque o sistema não permite que haja a produção dessa prova. Então, isso por si invalida o sistema. Né? A gente vive num regime, um Estado democrático de direito, um regime em que a Constituição determina a forma do Estado e das ações do Estado no Brasil, e a Constituição diz que uma das características, um dos princípios que devem governar a ação estatal é o princípio da publicidade. E é impossível haver publicidade nesse sistema eleitoral que nós vivemos hoje. Então, um sistema que por si é questionável por não ser auditável. Ponto. Isso eu concordo plenamente. Houve ou não houve fraude? Não sei. Eu acho muito difícil
praticamente impossível provar que houve fraude, justamente porque o sistema não é auditável. Nos Estados Unidos agora estão vivendo essa grande discussão, lá é possível provar a fraude, porque eles têm um sistema que permite auditoria, e nós não temos isso. É bom você também explicar por que também que o nosso sistema não é auditável, apesar da gente ter um TSE, né, que seria um tribunal para o sistema não é auditável porque a gente vive um regime exclusivo de voto eletrônico. É uma coisa que não acontece em nenhum lugar, nenhum outro país do mundo, só acontece no Brasil, de voto eletrônico em sistema exclusivo, e é impossível você auditar esses dados, né? É impossível haver a conferência por parte do eleitor desses dados, porque na hora que eu digito lá na urna, ela aparece na tela fim e dá aquele barulhinho, eu não sei o que foi feito com aqueles dados que eu inseri lá. Se os dados realmente vão para a memória do sistema, e se vão da forma com a qual eu inseri, ou se o dado é inutilizado, se ele é mudado, se ele é trocado. Infelizmente, a gente não tem a possibilidade de averiguar isso, porque o sistema é exclusivamente eletrônico. Né? A gente poderia, e há isso, exemplos no mundo de sistemas mistos, em que há uma parte eletrônica e há uma parte impressa. Então, o voto ele é, ao mesmo tempo, um dado eletrônico, mas também ele é impresso em papel, mediante a conferência do eleitor, o eleitor pode conferir na hora lá se realmente o voto impresso corresponde ao que ele colocou na urna eletrônica, e aí aquilo torna esse sistema eletrônico auditável. Infelizmente, há uma lei aprovada determinando a impressão do voto, o Congresso Nacional aprovou essa lei, mas infelizmente o Tribunal Eleitoral, o TSE, disse que era impossível praticar essa lei por restrição orçamentária, o que é esquisito, num sistema que a gente vive de fundo partidário de bilhões, dizer que a impressão desse papel iria inviabilizar as eleições. Sim. Estranho, mas é o argumento que eles usaram, um argumento muito pouco válido, né? Quando eles vão comprar os camarões para os banquetes deles, os vinhos franceses, os queijos italianos, aí não há problema nenhum, restrição orçamentária nenhuma. Para votar os super salários que eles recebem, não há restrição orçamentária nenhuma. Mas para imprimir num rolinho de papel o voto, há uma restrição que torna impossível o sistema. Estranho. Mas então a gente não tem a possibilidade de auditar. Então, essa discussão sobre a fraude, ela é uma discussão em determinado ponto válida, porque ela chama a atenção da gente para a necessidade de mudar o sistema eleitoral para torná-lo auditável. Mas ela pode ser um perigo, e ela pode fechar os nossos olhos a outras razões que levam a essa frustração que foram as eleições de 2020. Porque às vezes a gente fica, não, foi fraude, e não percebe o que de fato aconteceu. Pode ter ocorrido uma fraude? Pode, é possível. Mas essa não é a principal razão pela qual aconteceu o que aconteceu nas eleições de 2020. Tanto que, se houve fraude, essa fraude foi muito maior do que a fraude de 2018, porque 2018 era o mesmo sistema, né? Então não faz sentido ter fraude em 20 e não ter em 18. E em 18 a onda conservadora foi vitoriosa. Se houve a fraude em 2020, é porque o cenário permitia isso. E o cenário de 18 não permite uma fraude muito grande. Você pode fraudar 10% dos votos, 20% dos votos. Mas 50%, 60%, 80% dos votos é impossível fraudar num regime como o brasileiro. Fica escancarado, fica na cara, que pode ser o que tem acontecido em 2018. Houve uma fraude, mas muito pequena, porque se eles tentassem fraudar de forma a mudar o resultado das eleições, ia ficar muito na cara a fraude. Né? Se o Bolsonaro tivesse sido derrotado em 2018, seria uma coisa inexplicável, qualquer um. Então, ficaria clara e escancarada a fraude. Em 2020, a onda já não era tão forte.
já não era tão inacreditável uma recuperação da esquerda e uma diminuição das forças conservadoras ou de direita ou bolsonaristas, o nome que se queira dar. Em 2020, isso se tornou mais verossimilhante. Foi mais possível isso acontecer. Por quê? Então, são vários fatores. Claro que há o fator da pandemia, né? Essa situação social e econômica que a pandemia gerou, de insegurança no eleitor, fez com que o eleitor votasse naqueles que ele já conhecia. Então, a gente tem uma recuperação aí da esquerda, um fortalecimento das forças que a gente chama de centro, que são os políticos tradicionais do país, né? A política no Brasil sempre foi uma política de políticos de centro e políticos de esquerda. A direita é muito nova. Então, no cenário de insegurança econômica, social, sanitária que a pandemia trouxe, é mais lógico que as pessoas, então, eu vou votar em quem eu já conheço. Ainda que ele tenha feito coisas que me prejudicou e tal, mas pelo menos eu já conheço. Né? Quando a gente está no cenário de segurança, a gente vai ali para o caminho mais seguro, ainda que seja o pior caminho. Então, há esse fator da pandemia, que a gente não pode desconsiderar, mas há um fator, porque a pandemia a gente não pode desconsiderar, mas é um fator que a gente não consegue mudar. O vírus está aí, ele existe, ele está se espalhando, e daqui a pouco pode vir outro vírus, e a gente não tem muito controle sobre isso. Mas há um outro fator que me parece que foi ainda mais central, e esse a gente pode mudar, aprender com o que aconteceu e trabalhar para que não se repita, que é o seguinte: as eleições municipais são, pela sua própria natureza, mais institucionais do que ideológicas. Aqui, ideológico eu uso esse termo não de forma muito técnica, né? Porque ideológico aqui no sentido de projeto de nação. Então, de ideologia como isso, como um projeto de nação. Sim. As eleições municipais, ao contrário, são eleições de base, de militância de base, de construção de instituições que proporcionam a vitória e o sucesso nelas, de um trabalho de militância. Um fenômeno como o Bolsonaro não consegue se aplicar nas eleições municipais. Porque, vamos lembrar, o Bolsonaro se elegeu sem partido, sem estrutura, sem militância nenhuma. Se elegeu com Facebook, Instagram e Twitter. Só que em Facebook, Instagram e Twitter pode vencer uma eleição presidencial. Porque essa é uma eleição de projeto, de ideias. E as ideias, então, se alastram por esse meio. Já as eleições municipais, elas são eleições para resolução de problemas concretos, que não podem ser resolvidos por ideias. Uma ideia por exemplo, uma ideia que foi muito advogada pelo Bolsonaro: mais Brasil, menos Brasília. Essa ideia, que funcionou muito para as eleições presidenciais, não resolve o problema do buraco na minha rua. Pode resolver de forma indireta. Mas de forma direta eu não consigo estabelecer o eleitor médio, o cara que é a massa eleitoral, ela não consegue estabelecer relação entre as duas coisas. Entre um projeto de mais Brasil, menos Brasília, e o buraco da minha rua, a falta de médico no meu posto de saúde, o transporte público péssimo da minha cidade, o trânsito. Essas duas coisas, não há uma ligação direta. O que há uma ligação direta com esses problemas municipais? Não, aqui no meu bairro tem uma liderança que resolveu o problema da minha rua. Foi lá na Câmara de Vereadores, foi na Prefeitura, cobrou e finalmente pavimentaram a minha rua. Não, aqui na minha região tem um presidente de uma associação de moradores, o líder de uma ONG, um presidente de um movimento que resolveu o problema do trânsito, ajudou a melhorar o problema do trânsito, do transporte público. Então, é esse trabalho de militância que resolve os problemas municipais, os problemas para os quais a gente busca solução em uma eleição municipal. E o bolsonarismo, sim. Com relação a isso, é muito bom você tocar, porque aqui nas eleições, o que acontece? Aqui em Sete Lagoas, no ano passado, a chapa do prefeito foi cassada e abriu-se uma eleição para prefeito, que não pode no mesmo. E é bom você colocar isso, porque teve um candidato aqui que meio que tentou imitar o Bolsonaro, sabe? Aparecia em live,
comendo linguicinha, então a galera aí sabe. Se isso prova, né, que a pessoa não tem, não consegue enxergar esse jogo político, é uma coisa muito amadora. Exatamente. E realmente, assim, não é apenas imitando o Bolsonaro, falando coisa dele, né, que, querendo ou não, ele é meio que o símbolo, né, do conservador, do antipetismo, vai resolver as questões. Tanto é que a fama dele é muito boa, né, e virou motivo de zoação, de zoeira. Claro, né? Aí, claro. Quando vira meme, perde a acabou. Acaba que vira um circo, né? Um negócio de circo. E assim, ele não foi o único candidato que não percebeu isso. A grande maioria não percebeu isso. E o bolsonarismo nunca teve o conservadorismo, a direita, a anti-esquerda, o nome que a gente quiser dar, nunca se preocupou com esse trabalho de base. Esse trabalho de vertebrar a sociedade a partir de movimentos, associações, corpos intermédios de orientação não esquerdista, de orientação não socialista. O que a gente vê é o contrário. Todos esses corpos intermédios, por mais que o Bolsonaro tenha vencido, tenha feito uma grande bancada no Congresso Nacional, por mais que tenha eleito vários governadores, o que a gente vê é que todos os corpos intermédios, que no final das contas são aqueles que fazem realmente a vida política, os cargos eletivos são a cereja do bolo, mas a estrutura do bolo, a massa e o recheio são os corpos intermédios. Eles são a engrenagem da máquina. É bom a gente explicar a relação dos corpos intermédios, intermediários, com aquilo que você falou do problema das instituições municipais. Né? Exatamente. Os corpos intermédios, que são? Esse é um conceito muito característico da doutrina social da Igreja, que ela entende que a sociedade não é uma massa de indivíduos, mas ela é um corpo orgânico formado por várias associações, grupos, movimentos. Então, se você pensar, por exemplo, uma associação de moradores é um corpo intermédio importantíssimo, porque ele justamente permite essa ligação entre a estrutura da administração pública, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, com a realidade dos moradores daquele bairro específico. Porque eles fazem essa ponte entre a vida real, digamos assim, e a administração pública. As associações, não só as de moradores, mas os movimentos ligados, por exemplo, a classes trabalhistas, ou até de ideias, todos esses movimentos, eles permitem estabelecer essa ponte dos problemas concretos com a administração pública. Porque, é claro, a prefeitura, por melhor que seja, por mais que seja eficiente, ela não consegue estar em todos os lugares o tempo todo, tendo a visão, a perspectiva de visão da pessoa que mora naquele lugar. Poxa, eu sei, a minha experiência prática me dá mais autoridade para falar, olha, aqui na minha rua, para resolver esse problema, a gente precisa fazer assim, do que vir um burocrata que nunca veio aqui e vem e, a partir de uma ideia, tenta aplicar uma solução. A experiência prática tem mais autoridade nisso. Isso é interessante porque o doutor Miguel Ayuso, né, que eu sei que também interessa você ler ele, né, ele fala que, né, só teremos, né, um governo sólido e tudo, confessional católico, quando as instituições forem católicas, né? Perfeito. Pegando aquele ensinamento de Leão XIII, né, que a gente pensa, né, que é só porque é sindicato, associação, óbvio que está aparelhado pela esquerda, mas Leão XIII defendia esses corpos intermediários justamente por isso, para que essas instituições, né, representassem os símbolos e os anseios daqueles que ali se encontram, né? Então, exatamente. Dessa visão, né, porque é uma visão realmente assim muito mais orgânica, saudável. Exatamente. Né? Exatamente. É a visão que corresponde à própria natureza da sociedade, né? A gente acredita que a sociedade tem uma natureza que lhe é própria. A sociedade não está submetida completamente à livre convenção. A gente não organiza as coisas da forma mais livre possível. Existem certos pontos que são da própria natureza da sociedade. Um desses pontos é essa característica dela ser
aquela feliz expressão do professor Zé Pedro Galvão de Souza, que é ser uma comunidade de comunidades. A sociedade política é isso. Não é uma comunidade de indivíduos, de eleitores, de cidadãos, de súditos. A sociedade política é uma comunidade de comunidades. Ela é formada por outras comunidades menores que elas, e por ela, que por sua vez são formadas por outras comunidades menores que elas, e por sua vez a gente vai em círculos concêntricos até chegar na família, que é o corpo intermédio natural, né? É o primeiro corpo intermédio, por isso que a família é chamada de a célula máter da sociedade, porque justamente ela é o primeiro do qual nascem todos os corpos intermédios, até a gente chegar no centro disso, que é a família. Então, essa ideia de que a gente vai conseguir resolver os problemas do Brasil, elegendo um presidente da República bom, elegendo um Congresso bom, e elegendo até prefeitos e vereadores bons, essa é uma ideia equivocada. Enquanto a gente não tiver corpos intermédios saneados, e aí é realmente um processo de cura, de saneamento, de estancar um câncer, enquanto a gente não tiver os corpos intermédios saneados, os sindicatos, as associações, os movimentos, essas coisas que estão assim, no pior estado possível, a gente vê o que é um sindicato hoje no Brasil, o que é um movimento social hoje no Brasil, o que é uma associação de moradores hoje no Brasil, mas enquanto a gente não entrar em cheio disso, procurar tirar qualquer influência ideológica desses corpos intermédios e orientá-los para que eles façam aquilo que eles realmente devem fazer, o problema do Brasil não vai ser resolvido. Pode botar São Tomás Moro como presidente da República, pode colocar São Luís Rei, colar São Luís Rei, São Luís IX, rei do Brasil, as coisas não vão se resolver. A gente precisa estruturar a sociedade de uma forma sã. No dia que a sociedade toda estivesse estruturada de uma forma saudável, de uma forma que corresponda à sua própria natureza, pode vir o presidente que for. A gente pode colocar o Stalin na presidência da República, que ele não vai conseguir destruir a sociedade, que ele não vai conseguir implantar os projetos errados, porque a sociedade vai ter uma resistência, vai ter os anticorpos capazes de impedir qualquer tipo de mudança que trabalhe para a sua destruição. Então, esse tem que ser o grande trabalho nosso. Esse é o problema, é o trabalho que vai resolver as eleições de 2022, as eleições de 2024, e que vai resolver os problemas do Brasil. Não adianta a gente ficar resolver o problema da fraude, vamos tentar tornar o Bolsonaro mais popular. Nada disso vai ser resolvido se a gente não tiver um trabalho de base. Esse trabalho que o PT, e isso a gente precisa reconhecer, o PT fez no Brasil um trabalho político exemplar nesse sentido. Claro que eles pegaram isso e levaram para o lado ruim. Pegaram essa ferramenta, que é uma ferramenta boa, e usaram ela para uma coisa muito ruim. Mas eles têm 40 anos que eles fazem um trabalho de base, né? Basta lembrar das comunidades eclesiais de base, infelizmente, setores da igreja deixaram se instrumentalizar para isso, mas basta lembrar esse trabalho das comunidades eclesiais de base, nas periferias mais distantes, nas zonas rurais mais precárias, tinha ali uma pequena militância, um núcleo de formação e de trabalho, de militância de base. E eles conseguiram fazer o que conseguiram. Dominaram a política brasileira durante mais de uma década, fizeram o que fizeram com a estrutura da sociedade brasileira, porque focaram nesse trabalho de base. O trabalho de construção de cada corpo intermédio, de cada associação, de cada movimento, de cada sindicato. A receita que eles usaram é essa. E tá nas nossas mãos. Sim. Se a gente quer ter esse sucesso, basta seguir os mesmos passos. Uhum. E esse trabalho de base, né, que é o mais chato, complicado, né, que é o que põe a mão na massa, é justamente esse, é instruir o povo, é mostrar a mentalidade que a Santa Igreja diz, né? Foi o que o movimento sebista fez, né? Só que
instrumentalizado pela teologia da libertação, né? Então, assim, exato. esse negócio instruir o povo, essa questão meio que assim, tem que ralar mesmo, né? Por isso que o Lula, né? É o trabalho de formiguinha, né? Isso. Aquela entrevista do Lula com o Boff diz, eu sei o valor do padre progressista. Exato. Porque Exatamente. gera meio caminho andado. O padre povoava o imaginário, as ações das pessoas, delas, né? Para quando chegasse os políticos, as pessoas, né, que não fossem clérigas, né, e tudo que iriam assumir os postos de poder, estava fácil do padre indicar, né? Ó, perfeito. Aqui, né? Perfeito. Assim, só completando, o Lula, na década de 90, a gente sabe, né? Ele se candidatou em 89, perdeu para o Collor no segundo turno, e a década de 90 ele se dedicou a alcançar o resultado que ele teve em 2002. O que ele fez? Ele rodou todos os municípios do Brasil. O Brasil tem mais de 5 mil municípios, imagina isso. Ele foi em município por município 2 vezes. Ele rodou o Brasil inteiro 2 vezes, fazendo esses pequenos núcleos, apoiando esses pequenos núcleos. Imagina, o cara era dirigente de um partido enorme, mas fazia reunião com 5, 6 pessoas no interior do Amazonas. Mas estava lá, fazendo, cultivando. E não cobrava esse preço de palestra, né, que ele declarou. Exato. E fazia de graça ainda. Claro que depois o que ele tirou do Estado compensou 1000 vezes isso que ele fez. Mas aí já é outra história. Mas agora, a gente também avançando, né, eu creio que seria o terceiro ponto, né, que você iria tocar, né, que não tivemos, talvez, né, um avanço, assim, esperado, foi essa questão, né, da pulverização das massas, né, ou seja, essa perca, né, das coisas daquilo que uniu as pessoas em 2018, né, ou seja, as bandeiras, os ideais, os propósitos, e aí, deixar você discorrer, que eu creio que era sobre esse ponto que tu iria falar. Não, e assim, isso guarda uma relação muito grande com o que a gente já tinha falado. Tudo bem, são as ideias que movem o mundo, isso sem dúvida nenhuma. Mas as ideias, elas precisam, quando surgem, elas movimentam tudo. Elas fazem o que fizeram no Brasil. Parece que um furacão passou e destruiu tudo que estava posto. Mas elas não se sustentam por muito tempo. É como um fogo muito forte, mas que apaga rapidamente. Elas precisam, então, se cristalizarem em instituições, nestes corpos intermédios. É preciso que haja, então, pessoas e instituições dedicadas a proteger essa chama, que começou como um incêndio, mas depois foi diminuindo, a proteger do vento, da chuva, a alimentar sempre essa chama, a divulgar e levar essa chama para outras pessoas que, por sua vez, possam cuidar dessa chama e também passar a outras pessoas. Então, elas precisam disso. E, infelizmente, a gente não viu isso se aplicando de 2018 para frente. Parece que a grande revolução que houve no Brasil, usando nesse sentido de a mudança completa do cenário, essa grande mudança que houve, ela terminou 2018, todo mundo se acalmou. E foi cada um cuidar das suas coisas, achando que, não, o Bolsonaro resolve, ele foi eleito para isso, ele se vira. E não adianta. O Bolsonaro sozinho não resolveu problema nenhum. Ninguém consegue resolver problema sozinho, problema nenhum. É preciso que a sociedade, a reação que houve em 2018 se cristalize, se torne perene a partir desse trabalho de formiguinha, do dia a dia, do pouco a pouco, trabalhando, cavando, pouquinho a pouquinho, até fazer com que as coisas comecem a dar resultado. É um trabalho de longo prazo, trabalho para daqui a 20, 30 anos, mas que vai dar resultado, um resultado forte. Vejam, por exemplo, nenhum partido na história política do mundo sofreu o que o PT sofreu de 2013 para frente, né? Uma crise tremenda, as principais lideranças presas, escândalos, nossa, que não tinha nem argumento, coisa feia, assim, a corrupção e o apodrecimento daquela estrutura partidária
aberto, escancarado, um negócio que nunca aconteceu na história. Então, a esquerda brasileira sofreu esse grande abalo, que se não fosse o trabalho que eles fizeram de base, de pouco a pouco, a esquerda no Brasil estava liquidada. E essas eleições de 2020 provaram que o trabalho que eles fizeram de base permitiu com que a esquerda não fosse liquidada. Basta ver o que está acontecendo em São Paulo, com o Boulos indo para o segundo turno. Sim. O Boulos está indo para o segundo turno porque o PT acabou, mas a esquerda não acabou. A esquerda soube se transformar, como ela, na década de 70, ela saiu daquele comunismo russo, soviético, e se transformou no trabalhismo, né, no socialismo trabalhista, então saiu do partidão, do velho Partido Comunista, e se tornou o PT. Hoje ela está saindo do PT, desse partido, desse movimento do socialismo trabalhista, indo para o PSOL, que é esse movimento do socialismo identitário, do socialismo de costumes, que busca implementar a ideologia de gênero, feminismo, tudo da forma mais radical possível. Porque eles viram que o trabalhismo acabou, mas eles ainda têm um patrimônio social, um patrimônio político, e agora eles estão investindo ele todo nessa nova forma de socialismo, né, que é essa quarta revolução, que é a revolução dos costumes. Implementar a ideologia de gênero, feminismo, toda essa pauta que a gente conhece muito bem. Eles só conseguiram fazer essa transição de forma, inclusive, bem sucedida, colocar o Boulos, que é um sujeito, uma nulidade política completa, assim, um sujeito que não tem muito carisma, não tem realização nenhuma, inculto, não tem substrato prático nenhum. Pelo menos assim, o Lula trabalhou pouco, mas trabalhou alguma vez na vida. O Boulos nunca. Ele nunca. Ele era filho de... Os pais dele são médicos muito reconhecidos em São Paulo, de classe alta, então são médicos tradicionais lá de São Paulo. Ele viveu a vida inteira às custas do pai, depois acho que ele fez ciências sociais na USP, e já foi vivendo de militância. Então, se transformaram, colocar esse sujeito no segundo turno da maior cidade da América Latina, mostra que o trabalho da esquerda foi um trabalho bem feito, porque foi um trabalho de base. Eles investiram nesse trabalho de base. Sim, e isso é interessante ver na esquerda, porque apesar deles não terem o presidente, né, mas eles têm as instituições que corroboram todas aquelas ações contra o presidente. Exato. Por exemplo, e que amarram o presidente. Isso. Se nós tivéssemos, por exemplo, as instituições tão fortes quanto, por exemplo, algumas mídias, né, em tudo, instituições, né, coisa do tipo, que sustenta ao presidente, o STF talvez não faria essa barganha que está fazendo. Porque saberia que ia tomar um pau, né? Perfeito. O que acontece é o contrário, assim. Vamos ser sinceros, nesses 2 anos de governo Bolsonaro, o que o Bolsonaro conseguiu fazer? Muito pouco. Em comparação com o que a gente precisa esperar, muito pouco. A grande maioria é porque realmente ele tentou e as instituições não deixaram. E ele sozinho não consegue fazer nada. É verdade. E, Giovanni, agora assim, olhando para o Brasil e tudo com os resultados, né, até das principais cidades, né, às vezes a gente católico se pergunta assim, tá, então o que vai acontecer? Por que aconteceu? A gente já falou, né? Então, o que vai acontecer e tudo? E também como que às vezes a gente se posiciona, né? Por exemplo, se acontecer na minha cidade, um caso, por exemplo, como São Paulo, né? O que eu tenho que fazer? Difícil, como que eu devo agir? Eu voto nulo ou não? Como que eu faço assim? Bom, olhando para frente, a gente vai ter uma força puxando as coisas para o centro, uma força muito grande. Então, esse sistema que a gente quis destruir em 2018, ele vai ter uma sobrevida nesses 4 próximos anos, porque o centro saiu muito fortalecido, que a gente chama de centrão. Então, há essa força que puxa muito. O Bolsonaro tem dado mostras de que está cedendo para esse centrão.
sem ceder na questão ética. Até agora nada se revelou de nenhum problema do governo nesse campo, mas ele está cedendo e muitas coisas ele está recuando porque ele viu que não dava para fazer desse jeito. Então, eu acredito que com isso a gente vai ter, a poeira vai abaixar um pouco, essa poeira dessa grande polarização, em certa medida. Por outro lado, há um fortalecimento da esquerda com essa pauta de costumes. Eles vão investir muito, muito mais do que já investem, nessa pauta de costumes. E nisso a gente precisa ficar muito atento. É um perigo e um risco. Num cenário em que está todo mundo acomodado, porque a política foi puxada dos extremos para o centro, e a esquerda pressionando muito, não só pelas questões trabalhistas, mas mais pelas questões de costumes, aborto, destruição da família natural, a ideologia de gênero, restrição da liberdade religiosa nos âmbitos públicos. Todas essas pautas que a gente conhece, a esquerda vai pressionar muito e vai ter muita força nesse campo, porque é a esquerda que está vencendo no momento. A gente precisa que os católicos estejam muito atentos e preparados para resistirem a qualquer investida nesse sentido. Agora, em cenários difíceis, como, por exemplo, o cenário de São Paulo, há vários caminhos a se tomarem. E eu acredito que, nesse campo, a Igreja, de fato, dá uma liberdade muito grande aos católicos nesse cenário. A gente tem dois candidatos muito ruins, mas um é pior do que o outro. De fato, o Guilherme Boulos consegue ser pior do que o Covas, o que é difícil e ele conseguiu. Méritos dele. É uma opção votar no Covas para evitar com que o Boulos vença e seja essa ponta de lança da esquerda psolista, da esquerda de costumes no Brasil. De fato, se eles vencerem em São Paulo, aí eles vão ter uma força muito grande para pressionar. Então, que o Covas vença é bom nesse sentido, porque eles vão perder essa ponta de lança. Mas, por outro lado, se o Covas vencer, vai ser de fato o reforço dessa força que vai puxando para o centro. E a gente vai ter, por exemplo, o João Dória, governador de São Paulo, que todo mundo sabe que vai sair como candidato à presidência em 22, ele vai ter um importante palanque na maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Então, de fato, essa força do centro, que pode matar essa tentativa de reação da sociedade brasileira a esse esquema podre, corrupto que se instalou na nossa sociedade política, a eleição do Covas pode ajudar nesse sentido. Então a gente fica meio entre o espeto e a brasa. Nessa hora entra a força da consciência, analisar bem o cenário, entender que qualquer caminho a se tomar não vai ser um caminho fácil, mas a partir de uma consciência bem formada, aqui entra a importância de estudar filosofia política, filosofia moral, teologia moral, a doutrina social da Igreja, a gente conseguir analisar bem, a partir de uma consciência bem formada, analisar bem os fatos políticos e aí tomar as decisões que a gente tem para tomar. Infelizmente, eu queria ter aqui a resposta pronta. Façam isso, por isso, isso e isso. Mas, infelizmente, num cenário tão difícil assim, eu acho que ninguém tem uma resposta pronta. A melhor resposta que a gente pode dar é essa. Estuda, forma bem a sua consciência para tomar a decisão mais bem refletida na hora que for necessário. Certo. E também, né, agora a nível, né, assim, de nós, né, que elegemos alguns católicos, né, nessas cidades, né, e tudo, coisa do tipo. O que esperar deles? Como pode ser a nossa atuação? O que a gente pode promover, tanto para ajudar quanto também para cobrar? Como que você promove aí, de certa forma, à luz da doutrina social, nos orienta? Assim, eu volto a bater na mesma tecla. Pode ser repetitivo, mas é necessário a gente ter isso bem claro. Por mais que a gente tenha eleitos na nossa cidade os vereadores, você fala, não, esse cara é um cara que tem as ideias bem formadas,
um cara que está por sinceridade e honestidade nesse trabalho, não está por ambição pessoal, não quer ser vereador, ser prefeito só para ostentar o cargo ou para roubar. Ele está lá realmente para aplicar os valores da doutrina social da igreja, os valores da filosofia moral, da filosofia política da nossa sociedade. A gente não pode ter a ilusão de que, pronto, elegi ele, acabou, ele se vira. Ninguém, repito, ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. Essas pessoas estão lá, elas precisam do nosso apoio contínuo, mês a mês, nos projetos e nos valores que eles têm para defender. E esse apoio só vai se sentir presente a partir de uma instituição. Tem o MOVA busca, o MOVA Brasil busca justamente ser esse corpo intermédio para dar o apoio a esses políticos, para dar essa luta nesse âmbito social. Que quem quiser conhecer mais o MOVA pode entrar em contato comigo nas redes sociais, pode entrar em contato com o Diego, ele tem todos os meus contatos, entra na página do MOVA, no Instagram, no Facebook, no Twitter, entre em contato, que tem gente lá para responder. Mas você também, se já tem um outro movimento na sociedade, se tem outros caminhos, percorram esses caminhos. A gente só não pode se acomodar. Se a gente se acomodar, 2022 vai ser 10 vezes pior do que foi 2020. Essa onda só vai se reforçar e aí a gente não vai conseguir resolver isso só indo um dia votar e votando um candidato bom. A gente precisa acordar, entender que o destino do Brasil não está nas mãos dos políticos. O destino do Brasil está nas mãos do povo brasileiro, de um povo vertebrado, de um povo que tem a força dos corpos intermédios, das instituições, das associações, para que possa definir o seu rumo. Vixe, deu uma travada aqui. Giovanni, você está me ouvindo? Oi, agora estou. Se você possa definir o seu, aí deu uma travada. O seu rumo. O seu Qual a rumo. última palavra? Beleza, não, tão tranquilo. Enfim, agora um pouco da questão, né, de certa forma, internacional sobre as eleições municipais. Por que as eleições municipais, né, contribuem nesse plano assim, geopolítico mundial, né? Por que muitas vezes ela pode facilitar quanto dificultar, né? A gente tem que entender que as eleições municipais, elas são o lançar das sementes das eleições gerais, né? Os políticos, os deputados que vão se eleger em 2022 são os deputados que serão apoiados pelos prefeitos e vereadores eleitos agora, né? A gente sabe que o prefeito e vereador é um grande cabo eleitoral para deputado, para senador, para presidente. Então, essas eleições preparam o futuro. E não à toa, muita gente investiu muito pesado nessas eleições, porque eles sabem disso. E nesse sentido, então, elas têm uma repercussão internacional importante, porque elas dão uma prévia do que pode acontecer no Brasil daqui a 2 anos. Ao mesmo tempo, elas também recebem uma influência internacional muito grande, porque a gente vai vendo, o eleitorado vai vendo mais ou menos para onde as coisas no mundo estão se encaminhando e busca responder esses desafios, ou aceitando esse rumo, ou negando esse rumo, busca responder nas eleições municipais. Porque, no final das contas, como dizia o Ulisses Guimarães, ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, a gente vive no município. É o município que é a nossa realidade prática. É o município que a gente vê, que a gente vive, que a gente entende os problemas do Brasil nos municípios. Então, a partir da vida dos municípios é que a vida do Brasil também vai se determinando. Entendi. Bom, creio que ficou muito bem explicado, doutor Giovanni, e tudo. O senhor quer falar alguma coisa e tudo que não falou, de alguma forma alertar ou dar uma direcionada também? Não, a ideia é essa mesmo, da gente
abrir os olhos para essa realidade que, infelizmente, a gente fechou para ela em 2018, achou que votando e elegendo bons candidatos estava tudo resolvido, e aquilo era só o primeiro passo. Vamos de pouquinho a pouquinho, com esse trabalho de formiguinha, pedindo a Deus que abençoe e faça frutificar esse trabalho, que Ele quer e Ele pode fazer muito bem pelo Brasil a partir das nossas mãos. Alguma literatura que o senhor deseja, às vezes, recomendar, indicar também, ou algum artigo, coisa do tipo? Bom, sobre esse tema, há um artigo que fala muito bem, parece que descreve o nosso cenário atual, parece que foi um artigo publicado hoje no jornal, mas tem quase 100 anos de publicação, se chama Nosso Número. Tem várias traduções dele disponíveis na internet, do Beato Anacleto Gonzalez Flores, um mexicano, foi mártir cristeiro, e ele escreve justamente essa necessidade que nós temos de transformar o nosso número em instituições, né? Então, esse é um artigo que eu acho que vale a pena todo mundo ler, ele tinha um grande dom de oratória, ele explica muito bem nesse artigo. Sobre doutrina social da igreja, bom, eu poderia indicar várias coisas. O MOVA tem 2 cursos muito bons sobre doutrina social da igreja, um dado pelo professor Vambert de Lorenzo, que é doutor em Direito pela Universidade de Navarra, é vereador em Porto Alegre, e deu um curso esplêndido de, se não me engano, 8 aulas, um curso, inclusive, longo, sobre doutrina social da igreja, são quase 20 horas de curso. Para quem se associar ao MOVA, esse curso está disponível gratuitamente. E o professor Carlos Ramalhete, que tem um livro publicado, é um livro, para a introdução, é um livro excelente, para a introdução do tema, foi publicado pela Quadrante, pela editora Quadrante. Tem um livro sobre a doutrina social da igreja, ele também nos deu um curso gratuito também para os associados ao MOVA. Para se associar ao MOVA, basta entrar no site, lá tem a ficha o formulário de associação, e aí você tem acesso. movabrasil.org. Deixa eu só conferir isso. Associar, tem algum custo, coisa do tipo, não? Não. A associação é completamente gratuita. A gente tem aí um Apoia-se, para quem quiser ajudar a pagar os custos todos que esse trabalho exige, mas a associação é gratuita, não tem nenhuma taxa, não. E ele deu esse curso também, está lá disponível, acho que vale a pena, como introdução, vale a pena ver. Além disso, tem as encíclicas da doutrina social da igreja, da Rerum Novarum para frente, o próprio compêndio de doutrina social da igreja, são indicações boas. Além de, aqui eu não posso deixar de falar, toda a obra do professor Zé Pedro Galvão de Souza, que é um teórico, um jurista brasileiro, que estudou muito doutrina social da igreja e buscou aplicar na nossa realidade os princípios da doutrina social da igreja. Apesar de ser um grande jurista, de uma qualidade técnica muito grande, o texto dele é muito acessível, inclusive a quem não é da área. Então, recomendo demais estudar a obra do professor José Pedro Galvão de Souza, porque a doutrina social da igreja é aplicada à cultura e à realidade brasileira. Sim. Bom, então é isso, né? Para entrar em contato com o Dr. Giovanni, qual o acesso, doutor? Pois é, eu tenho Instagram, podem me achar lá, Giovanni Costa, ou no Facebook também, Giovanni Costa, estou à disposição para ajudar no que for. Além de também nas páginas do Mova Brasil, podem entrar lá, se eu não puder responder, tem muita gente até muito mais qualificada do que eu para responder, para ajudar, para a gente trabalhar junto. Sim. Bom, então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Peço vocês para curtirem, né, comentarem o vídeo aí, o que vocês acharem, compartilharem, né, para que mais pessoas também bebam, né, dessa graça que é importante, né, que é a vida espiritual, né, doutor Giovanni, ela se reflete na vida social e na vida prática, né, então, não é possível uma pessoa que reza o rosário, mas não faça nenhuma boa ação, né. Exato. Ou ela não está rezando direito, ou ela não sabe o que é uma boa ação. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E entrem lá também, curtam, comentem lá, se interessem pelo Novo Brasil, é um projeto bem legal. Eu acompanho acho que desde o início, né, que vocês fizeram e tudo, de longe aqui, aos pouquinhos, né, vou conversando com vocês. E, enfim, é muito legal. Curtam lá, tem no Facebook, tem no Instagram e também tem um canal no YouTube, né, que a galera do Mova lá posta, né, os vídeos e tudo.
umas lives muito boas também. E é isso. Muito obrigado, doutor Giovanni, mais uma vez. Que a Nossa Senhora da Luz ilumine, abençoe a todos, né? Amém. E a Nossa Senhora, lembrando, né, doutor Giovanni, é a maior analista política da história. Essa aí. Ela sabe muito. Religiosa. Ela sabe muito mais do que nós e resolve os problemas de uma forma impressionante. Né? Por exemplo, Fátima, dificilmente o analista político descreveu melhor os rumos políticos e sociais do século XX do que Nossa Senhora em Fátima. Então, vamos pedir a ela que nos ilumine nesse campo também, para que a gente possa corresponder àquilo que ela quer nesse campo. Amém. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Amém. Amém. Então, muito obrigado, doutor Giovanni. Eu que agradeço o convite. Amém. Até. Um abraço.